Hoje é uma pergunta, entre algumas respostas, a meditação que nós vamos ter. Porque sou cristão, é a questão. Diga lá para quem está ao seu lado. Porque é que cada um de nós é cristão? Porque é que tu és cristão? É uma pergunta difícil, não é? Se eu vier a perguntar um a um, provavelmente irão dar respostas estranhas. Nem me atrevo a perguntar. Porque muita gente dirá coisas que não são assim tão fortes na explicação. E o lamentável é que eu também não vou conseguir fazer uma abordagem profunda, pois o tempo não daria e também teria que me preparar muito mais para esse fim. Mas há sem dúvida muitas respostas. Talvez podíamos juntar aqui dezenas de respostas muito válidas, muito boas, a validar e também a fazer a apologia do cristianismo. Eu queria nesta manhã, hoje vou dar mais uma aula que uma pregação, não é? Porque muitas vezes nós, como cristãos, e dependendo da linha cristã, porque se nós abraçarmos o verdadeiro cristianismo, nós hoje estamos a deparar-nos com tantas linhas de cristão, linhas de islâmicos, de muçulmanos, de budistas, embora o budismo não é religião, é mais uma filosofia de vida, o hinduísmo, enfim, podíamos aqui juntar 4 ou 5 religiões as maiores do mundo, e eu podia explicar porque é que eu não sou eles, não é? Porque é que eu não creio da mesma maneira e não sou muçulmano, etc. Eu quero hoje falar 6 ou 7 aspectos porque eu me tornei cristão e porque é que eu sou cristão. Muito bem. Então, houve um homem chamado Bertrand Russell, ateu, no dia 6 de março de 1927, ele numa câmara pôde dizer porque é que ele não era cristão. E nasceu um ensaio sobre isso. E ele escreveu porque não era cristão. Mas ele disse uma coisa que eu quero salientar, que eu concordo com ele, ele concorda, e eu concordo com Russell, quando ele diz que não considera cristão qualquer pessoa que tente viver decentemente e de acordo com a sua razão. Ele diz isso no seu ensaio. Ser boa pessoa, olhe para mim se faz favor, porque hoje é muito sério o que nós vamos ouvir. Ser boa pessoa, viver nos padrões civilizados, com civismo na sociedade, não nos torna cristãos. É isso que ele concorda piamente, porque estamos a falar do século anterior, não é? Estamos no século XX, foi do século XIX, que ele nasceu no século XIX e transmitiu este ensaio em 1927, e ele acha que realmente ser cristão não é viver nos padrões morais certos, mas sim algo mais profundo. E ele continua dizendo, pois cristão, em stricto sensus, que significa sentido específico, é aquele que obedece de coração e à forma de doutrina do Evangelho de Cristo. É assim que ele acha que é um cristão. Aquele que vive debaixo da orientação doutrinária de Cristo. Não nos padrões idealizados por si, mas no padrão dele que ele acha que é seguir os ensinos de Cristo. Este polimata, ele é um britânico, é alguém que tem muito para nos ensinar, porque uma verdade que abana a nossa forma de pensar, mas por outro lado ele mesmo reconhece a fragilidade de muitos crentes, uma vez que as suas convicções são pouco fundamentalizadas em verdade. E é curioso que Richard Dawkins, não sei se é assim que se lê, no seu livro Desilusão de Deus, melhor dito, ele refere que a maioria dos cristãos não tem qualquer expressão apologética do seu próprio cristianismo. Não se defendem, não sabem defender o porquê que são cristãos. E quero, meus irmãos, hoje confrontar cada um de vocês para que, ao final desta meditação, nós possamos ter uma postura e talvez uma procura maior do conhecimento da verdade, para que possamos dizer, eu sou cristão por isto.
E o apóstolo Paulo, ele que viveu na época da filosofia, no início do cristianismo, quando ele chegou a vários lugares, e nomeadamente a Atenas, ele pôde dar uma palavra no meio de tantos sábios, e em especial epicureus e estoicos, ele pôde explicar, não é, que a razão da sua fé. E mais tarde ele disse que nós devemos estar preparados para dizer a todos e em qualquer hora, em qualquer momento, a razão da nossa fé. Certo? Então o cristão, ele tem que ser cristão. Porquê? Porque ele tem uma resposta. Ser cristão só porque viemos da descendência dos nossos pais, ou porque aprendemos na escola dominical, ou porque alguém nos ensinou, ou porque emocionalmente ser cristão é agradável vir à igreja, cantar umas cantigas giras, que algumas delas são emocionantes, isso não nos torna verdadeiros cristãos, nem confirma, nem traz convicção sobre a nossa vida do ser ou não ser cristão. Porque ser cristão não tem a ver com emoção, tem a ver com convicção. Você concorda comigo? Eu ser cristão tem que ser algo de convicto. Não me lembro agora quem é que pregou, quem é que falou, que eu li um flash de uma meditação de um pregador contemporâneo, em que ele pôde dizer que realmente as emoções não geram cristianismo verdadeiro. Porque no momento em que não há emoção, no momento em que eu não sinto Deus, no momento em que eu não sinto nada, no momento em que me falta pão na mesa, no momento em que eu estou perdido sem nada, eu não consigo ser cristão. Ou ponho em causa aquilo que eu chamo de fé. Então Richard Dawkins, acho que é assim que se lê, no seu grande livro e perigoso, e best-seller, ele diz que nós estamos fracos na nossa forma de defesa daquilo que chamamos como cristãos. Então, porquê é que eu sou cristão? É a pergunta. Porquê? Se baseado em Russell, naturalmente, ele defende porque é que não é cristão, e este era um homem de muitos conhecimentos, de ciência, embora ateu e etc. Mas porquê é que eu sou cristão? Eis a questão de fundo. Não vou dar respostas com uma profundidade exegética como eu gostaria que poderíamos dar, mas quero apresentar algumas razões porque sou cristão. E a primeira é a mais simplória. É a mais simplória, a primeira resposta. Porque faz sentido ser cristão. Certo? Diga comigo, a resposta faz sentido. Tem lógica. É algo interessante, algo que, pegando no bolo chamado porque é que sou cristão, faz todo o sentido. Podia ser o último pensamento da manhã, mas começo pelo primeiro. Faz todo o sentido ser cristão, por uma enormidade de factos. Facto histórico, facto sentimental, facto emocional, facto baseado em factos verídicos, factos baseado na história da geologia e todas as descobertas arqueológicas que houveram ao longo da história, facto escrito, temos os pergaminhos, temos a prova que a Bíblia foi escrita, estes livros sagrados escritos, eles estão comprovados como históricos, como algo que aconteceu. Há tantos factos que faz sentido que eu sou cristão porque faz sentido. É o primeiro ponto. E o segundo, porque é para mim um dos pontos mais polémicos da história da humanidade. Porque o nascimento, porque a obra, porque a morte e ressurreição de Jesus Cristo não conseguem ser anulados da história. Há o antes e há o depois de Cristo. A ressurreição, que é um terceiro ponto que eu tenho para apresentar, mas o seu nascimento e a vida e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo é algo que o homem não consegue anular. É verdade que em 1906 Humberto, eu não vou saber dizer, Schwarzschild, não sei o quê, este homem, em 1906, um prémio Nobel da Paz, em 1952, ele questionou Jesus com o seu livro Em Busca do Jesus Homem, o Jesus histórico, no século XX.
para provar, ele queria mostrar o Jesus homem, o Jesus histórico. E é um facto inegável na história da humanidade. Faz sentido ser cristão? Sim, porque o cristianismo foi marcado pelo antes e o depois de Cristo. Não há como negar esse facto. Você concorda comigo? É um facto que marcado pela história. Claro, Jesus Cristo, ele provavelmente não nasceu no ano 0, provavelmente nasceu no ano 4, ou 3, ou 5 antes de Cristo. Ele nasceu antes de ter nascido, não é? E brincando um bocadinho, também se prevê que a morte dele tenha sido no ano 30 da era Dominique, do ano Dominique, era cristã. E nós, ao olharmos para o facto da sua obra, do seu nascimento, do homem histórico Jesus, não dá para negá-lo. E, curiosamente, para quem não sabe, só se começou a questionar o nascimento, ou melhor, a obra de Jesus, se Jesus realmente existiu no 19º século. Não, até o século XIX, não houve qualquer questionamento sobre a obra, sobre a vida, sobre se Jesus existiu ou não. Isso já existia. Não houve questionamento nenhum. Se nós olharmos para Tácio, Plínio Jovem, Flávio Josefo, são pessoas que viveram no 1º século e foram grandes escritores, eles comprovam a existência de Jesus. Eles, e não só eles, como também os livros apócrifos, que são livros não sagrados, não considerados no nosso cânon sagrado aqui, nós podemos dizer que, de facto, não há como negar a história do próprio Jesus. Jesus existiu. Jesus é um facto. Se ele é aquilo que disse ser, é outra questão. Mas que Jesus é uma realidade que apareceu na Terra e quiseram, a partir do século XIX, tornar Jesus um mito. Porque um mito não é bem uma coisa de facto, mas um mito é como contar a história de alguma coisa, ou inventar uma história, ou falar sobre a mitologia grega, ou a mitologia egípcia. São simplesmente histórias e contos. E nós, como igreja, nós temos que saber a razão da nossa fé e temos que saber porque é que somos cristãos. Quando você se depara com o ateu, você tem que lhe saber responder porque é que Jesus é real. Então, meus amados, que nesta manhã nós possamos estar preparados para poder responder a razão da nossa fé. O Jesus místico, ele sempre existiu, que é o Jesus apresentado do Cristo, aquele religioso, nunca houve dúvidas até ao século XIX. Mas depois, no século XIX, começaram a querer pôr Jesus como algo mítico, um mito. Se entende? Alguém está-me a ouvir? Amém? Não há qualquer dúvida que Jesus é um facto existencial. Ele sempre existiu. Ainda neste tema, uma mentira que podia ser... Vamos aqui colocar uma mentira, um exemplo. Como é que no século 0, no 1º século, século 1 melhor dito, como é que no século 1 se levantaria uma religião tão grande com base numa ressurreição? Porque se nós formos olhar a ressurreição é a base da fé. A base da fé não tem a ver com a vida de Jesus, tem a ver com a morte e a ressurreição. Porque o que validou os seus escritos não foi a sua vida só por si, que já foi nobre e magnífica, mas foi a sua morte e a sua ressurreição. Porque isso validou aquilo que realmente ele disse. Entendem? E o apóstolo Paulo diz muito bem em Coríntios que se não há ressurreição, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então a terceira razão pela qual eu sou cristão é porque a ressurreição de Jesus também não pôde ser negada. E aliás, uma mentira dessas não tinha prevalecido. Não era possível. Como é que um Jesus de Nazaré, nascido em Belém, em que, segundo consta a história, foi perseguido para ser morto em bebé, e segundo consta a história, viveu até aos 30 anos no anonimato, e também, segundo conta a história, ele teve em Nazaré. Como é que um filho de Nazaré ou da Galileia, ele podia levantar algo tão grandioso? E como é que a morte
que não era tão grave e tão importante, mas a ressurreição, que era algo tão grandioso, como é que ela prevalece como verdade? Como é que ela funda uma igreja? Como é que ela funda verdades tão profundas? A ressurreição de Jesus. Entende o que eu estou a falar? Imagina uma mentira passado 1000 anos. Levantar uma mentira 1000 anos mais tarde é fácil. Ou levantar uma história. Ou fazer aparecer uma história. Vamos parar para pensar. Hoje alguém diz, por exemplo, vamos reportar-nos a 2000 anos atrás. Como é que a morte e a ressurreição de Jesus se torna tão verdade, não é? Que ninguém conseguiu negá-la. E apareceu a centenas de pessoas ao mesmo tempo. Sabia? Uma visão é individual. Mas quando 500 pessoas veem Jesus Cristo, e se nós fizermos uma série de leituras de bons livros que existem a comprovar a sua ressurreição, nós iremos encontrar escritores muito bem preparados para explicar o porquê que Jesus ressuscitou de facto. Porque está comprovado pela história e não pôde ser negado e não foi questionado pela igreja, nem pelos primitivos daquele tempo. Porque quando Jesus ressuscitou, foi um rebuliço profundo. E a fé foi fundamentada nisso. Vocês entendem? E Paulo foi obrigado, por causa dos saduceus, Paulo foi obrigado a explicar que Cristo ressuscitou dos mortos. E quando pegamos nos escritos de Paulo, nós encontramos que a ressurreição de Jesus, ela é tão séria, que sem ela não havia cristianismo. Então, meus amados, quando nós não estamos debaixo de uma fé de alguém que morreu e ficou na história, nós estamos fundados numa fé de alguém que morreu por minha causa, por tua causa, por causa da humanidade, e a sua ressurreição foi como uma validação desse facto. Amém? Então a igreja, ela não está fundada em princípios de emoção, mas em princípios de história, em princípios de facto e muito mais, que nós vamos de alguma forma tentar compreender nesta manhã. Ainda neste tema, como eu estava a dizer, uma mentira naquele tempo não tinha como dar certo. Como poderia fundamentar-se a ressurreição de alguém que não ressuscitou? Só homens extraordinários conseguem fazer feitos extraordinários. E houve homens extraordinários na história. Platão foi Sócrates foi um homem extraordinário. Não foi ou não foi? Maomé ou Muhammad foi um homem extraordinário. Na história recente temos tido homens e mulheres extraordinárias. Mas que tenha ressuscitado dos mortos, não há ninguém na história. E ninguém conseguiu negar. E foi fundado o cristianismo com base na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se não há a ressurreição dos mortos, Paulo disse, eu repito, não é? Então era vã a nossa fé e somos os mais miseráveis dos homens. Disse Paulo. Porquê? Porque se era uma guerra, era algo importante que a igreja tinha que saber. E hoje parece que nós, igreja, temos medo de falar disto. Mas eu quero dizer que a ressurreição de Jesus Cristo faz com que nós possamos também ressuscitar um dia para estar com Ele para sempre. E nós temos de ter isso como base. Não é uma ilusão da religião. Isto não tem a ver com aquilo que alguém... Porque repare, nós estamos a viver uma época em que hoje se está a lutar contra a verdade. Nunca a verdade foi tão atingida, tão afetada. A verdade não é afetada, mas é diminuída do coração de muita gente. Só homens extraordinários puderam fazer a diferença. Eu sou um homem simples. Mas se Jesus estivesse aqui, ele seria uma pessoa extraordinária na sua forma de falar, embora similar a todos nós. E o que mais provoca e incomoda os ateus, os agnósticos, é sem dúvida como é que alguém que foi testemunhado no seu tempo, alguém que vem de... Poderá vir alguma coisa boa da Nazaré? Não é? Porquê? Porque sendo ele um homem extraordinário, também era uma pessoa simples. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso.
Então o cristianismo também, quarto aspecto, é fundado no amor, não na vingança, nem nas imposições. Muitos contestam o cristianismo com base na história, pois na história seguidores em nome de Deus mataram e perseguiram. Mas o cristianismo, ao contrário da maioria das religiões, ele foi fundado em amor. Não foi fundado em guerra. Não foi fundado numa base de guerra e de imposição. Muita gente diz que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. O que eles se esquecem é que o Deus do Antigo Testamento estava a viver numa época de violência, em que se comiam os filhos, em que se matavam os filhos na fogueira. E Deus teve que agir através do seu povo para fazer diferença. Mas olhando para o Antigo Testamento também vemos o Deus da misericórdia. O Deus da bondade, o Deus da segunda oportunidade, o Deus que não é racista, ao contrário do que lhe querem chamar, porque Deus dizia, não vos mistureis com povos que adoram outros deuses, porque vocês vão ser corrompidos. O mais grave é que os santos são facilmente corrompíveis. Sabia? Por isso que a igreja do meu Jesus é os chamados de fora, é como se fosse algo à parte. Por isso que a Bíblia chama o cristão estrangeiro, forasteiro no mundo. Não porque ele é diferente ou é um ET, mas porque ele tem que viver separado. Porque quando nós abraçamos o cristianismo, como disse Russell, nós abraçamos os princípios dele. Não é possível ser cristão sem abraçar a essência do que é ser cristão. Mas há pessoas que querem ser cristãos e ao mesmo tempo querem viver nas práticas do mundo. E Jesus disse, nós somos estrangeiros, forasteiros, fomos chamados para ser santos. Não ameis o mundo, como eu disse no domingo passado, nem aquilo que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isto é, Deus diz, o nosso amor é diferente. E há muita gente que não quer aceitar a palavra radical no cristianismo por causa do islamismo. Mas deixe-me dizer que o radicalismo no cristianismo não tem nada a ver com o radicalismo do Islão. Porque nós somos radicais em amar, somos radicais por perdoar, somos radicais por abençoar o próximo, somos radicais porque amamos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Isto é de malucos. Não encontramos em Jesus a ensinar para nos vingarmos ou fazermos mal, seja a quem for. Certo? Radicalismo no cristianismo é a separação do pecado. É vivemos num mundo, no meio de pessoas que não pertencem ao cristianismo, que se dizem até cristãos, que até vão a alguns serviços religiosos, sejam evangélicos, católicos ou outra linha, mas que não são cristãos. Mas dizem-se cristãos. E Russell tem razão. Ele explicou porque não era cristão e ele explicou quem é cristão como deve viver debaixo dos ensinos e obediência à palavra de Deus. E eu concordo com ele. Por isso que eu gosto de ler em Romanos 6, 14 a 23, para nós entendermos. Amém? Veja comigo Romanos 6, 14 a 23. Se não tem Bíblia, então pode ler. Deixa-me aqui preparar uma aguinha para eu beber. Então diz o texto, porque o pecado não terá domínio sobre vós. É ou não é princípio? Se eu sou cristão, o pecado não me pode dominar. Para aqui antes de continuarmos. Eu não tenho pressa. Se alguém tem pressa, pode sair. Ou pode desligar o teclado. Nós cristãos, porque não deixamos o pecado dominar-nos. Diz para quem está ao teu lado, o pecado não te pode dominar. Ok? Isto nos define. Não significa que não erramos. Erramos porque falhamos, porque somos humanos, ainda somos débeis em determinadas áreas, ainda temos fragilidades, passamos por experiências de pecado saborosas, gostosas, que nos tentam, que nos atraem, e os olhos
são perigosos e a boca é perigosa e tanta coisa é perigosa na nossa vida. Mas, diga comigo, vamos ler o versículo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, que é do favor de Deus. Vamos ler o versículo. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Ele até aqui mistura a questão do Velho Testamento com o Novo. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeçais, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Já está a abrir o véu. Olha o versículo de número 17, que é o versículo base da nossa meditação. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, quem é que foi servo do pecado? Eu. Espero que tu, que já não sejas, obedeceste de coração. Como é que foi? Não foi imposição. Não foi uma guerra civil para nos levar a ser cristãos. Obedecemos de coração à forma de doutrina a que foste entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, isso era passado, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Pois que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Até o verso 23. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Qual é o salário do pecado? A morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós, meus amados em Cristo, somos chamados para servir, guardar, como diz o texto, obedeceste de coração à forma de doutrina. Então qual é o segredo para eu aprender, para eu seguir, para eu acreditar, para eu ter convicção que o meu cristianismo faz todo o sentido? Sem dúvida, meus amados, tem a ver com aprender a palavra de Deus. E eu tenho para dizer o amor, e o cristianismo tem como base o amor, não tem como base a guerra, não tem como base a violência, não tem como base machucar o próximo, nada disso. O amor é o ênfase do cristianismo, a base do cristianismo. O perdão é a base do cristianismo. A consideração, o respeito pelo próximo é a base do cristianismo. Quando Jesus ensina o que queres que o homem te faça, faz-lhe tu também. Ou melhor, faz-lhe primeiro a ele. Isto é a base do cristianismo. Você não encontra isto em lado nenhum. Quando o Senhor Jesus disse afirmações como esta, perdoa a quem te ofende, 70 vezes 7, significa que devemos perdoar sempre. Significa que o cristianismo tem como base o perdão. E se o próprio Jesus nos pede para perdoarmos o próximo, muito mais ele nos perdoa a nós. Amém? Por isso que o cristão, ao contrário do que muitos querem ensinar, que o cristianismo não faz qualquer sentido, porque como é que um bandido, um homicida, uma pessoa má pode ser salva depois de fazer tanto mal a muita gente? Porque há uma coisa que Deus é perdão. Mas ninguém é perdoado só porque sim. A pessoa é perdoada porque se arrependeu do seu pecado. Ok? E quando há arrependimento, há renúncia a muita coisa e há muitas vezes restituição quando é possível. Ok? A restituição do nosso erro. Se eu roubei alguém, se eu prejudiquei alguém, se eu enganei alguém, eu vou lá e reponho. Isto é perdão. Isto é arrependimento. Não há perdão sem arrependimento, meu amado. Mas quando alguém me ofende, eu, ofendido, devo perdoar logo. Porque se eu não perdoo, eu fico amarrado naquela dor. E aquela dor vai durar para a vida e pode-me destruir. O cristianismo e a base do cristianismo diz que não te desvies de quem te pede emprestado. Dá de comer ao teu inimigo. Não te afastes do teu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
nós como cristãos, a nossa base tem a ver com o amor. Claro que eu não consigo dar aqui uma meditação profunda sobre estes princípios, que seria ótimo. Teremos que fazer um curso bíblico para isso. Mas a base do cristianismo é o amor. Se o teu coração tem ódio, tem raiva, tem vingança, se o teu coração está cheio de dor por causa do mal que te fizeram, então tu não estás a tornar-te um cristão. Eu queria vos dizer que estava com o Senhor comigo, em que ele nega-se ser cristão, não acredita em Deus, diz ele. Porquê? Por causa daquilo que os homens lhe fizeram. As pessoas misturam o ser humano, os resultados do ser humano, o mau caráter do ser humano, e transportam esse mau caráter para Deus. E dizem, eu não acredito em Deus porque se Deus existisse, o homem não fazia isto. Isso não é verdade. Isso não existe. E posso explicar porquê. O quinto aspecto do Cristo, porque eu sou cristão, é por causa da própria palavra de Deus, a base da palavra de Deus. Eu quero-vos dizer, há um homem moderno, contemporâneo nosso, que é Leandro Carnal, diz que tem medo do homem de um só livro, porque anda 30 ou 40 anos a falar de um só livro. Não sei se já alguém viu esse vídeo dele. Tem medo da pessoa que tem um só livro. Ele está a mandar piada ao cristianismo. Ele está. Mas o que ele esquece é que os grandes pensadores e filósofos da história, como ciências, arqueologia e a sua grande maioria, foram inspirados neste livro. Ele esquece desse princípio. Inspirados neste livro. E este livro não é um só livro. No que nosso caso são 66 pergaminhos. São 66 livros. Amém? Mas estes 66 pergaminhos antigos, considerados os livros canónicos, porque ainda temos os apócrifos e ainda temos os historiadores que contam tantas coisas que validam este próprio escrito, amém? E foram a base para muita gente hoje poder dizer que é cristão e outros poderem tentar contestar a questão histórica do livro em si. A Bíblia é não só um livro, não é? O mais vendido no mundo, mais traduzido na história do mundo, é um verdadeiro milagre a sua história, a Bíblia Sagrada, como também, meus amados, ela tem transformado a vida de muitas pessoas. A Bíblia Sagrada é realmente uma das bases que deve solidificar a nossa fé. A Igreja Católica Apostólica Romana dá valor à Bíblia como valor sagrado. Mas eles acrescentaram à Bíblia não só alguns livros apócrifos, mas nem isso que é importante agora, mas consideram a história, a tradição da Igreja como validado, como sagrado e como certo também. Isto é, a experiência. E a história e a tradição, já Jesus no ano 30, 28, ele dizia, vós validais as Escrituras por causa das vossas tradições. Invalidais a Escritura, por causa da vossa tradição. Isto é, a Igreja Católica ainda hoje considera a tradição tão válida, tão séria, tão profunda como a Bíblia. Por isso que há uma série de coisas que nós evangélicos consideramos errados. A Bíblia, meus amados, é algo profundamente sério para nós podermos dizer porque é que somos cristãos. Pegue na Bíblia e peça a alguém, prove que isto não aconteceu. Peça a alguém, prove que a Bíblia foi inventada por um homem qualquer. Quem lê e segue a sua palavra é transformado, pois a sua palavra tem um poder transformador. Quem lê com humildade a palavra de Deus, quem lê com alvo e objetivo de contestá-la, de encontrar alguma coisa para debatê-la, essa pessoa torna-se uma pessoa fechada no seu próprio coração. Não foi em vão que Jesus disse em Mateus 11, graças te dou, ó Pai, porque encobriste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. O conhecimento da palavra, a revelação da palavra. Sabe que ler a palavra de Deus sem revelação também às vezes gera confusão? E muitas vezes estamos a ler e não entendemos. E o que é que aconteceu no caminho em que Filipe teve que lá ir ter com o eunuco? Entendes o que lês?
Lembram-se desse episódio na Bíblia, em Atos dos Apóstolos? E o que é que disse o eunuco da rainha? Ele disse: como posso entender se não tenho quem me explique? E nós hoje estamos a viver uma geração de pessoas que acham-se autodidatas, sabem tudo, não precisam de explicações de nada. Dizem que são capacitados para definir tudo e mais alguma coisa. A Bíblia Sagrada, ela é o único livro que se traduz a si próprio, que se explica a si próprio, que se desenvencilha de si própria. Você pega em textos de Atos de Gênesis e eles são explicados no Novo Testamento. Você pega na história da Bíblia, desde o Gênesis até Malaquias, e você vê Jesus sempre ali a ser apontado. A Bíblia é a coisa mais linda que está no mundo. Passarão céus e terra, mas a sua palavra não há de passar, diz a Bíblia. Quem lê e segue a sua palavra tem um poder, é transformado. Veja como é que esta palavra que nós temos hoje concentrada num pequeno livro, e você até no seu iPad, no seu tablet, no seu iPhone, no seu computador, você agora já pode ouvir a Bíblia de forma com áudio, estar no carro e ouvir a leitura bíblica. Há muita forma hoje de ler a Bíblia que hoje ninguém lê quase. É tanta opção que ninguém quase lê. O diabo conseguiu tirar as pessoas de ler a palavra de Deus. Entretêm-nas a ouvir pregaçõezinhas de gente que fala a favor e fala contra. Entretêm-se a ler todo tipo de coisas e esquece de ler o mais importante, que é a palavra de Deus. E a Bíblia, este escrito, foi escrito durante cerca de 1600 anos. Eu queria que alguém me explicasse, esses ateus, esses agnósticos, esses à toa, como alguns dizem, como é que um livro que foi escrito durante 1600 anos, por 40 escritores diferentes, em lugares diferentes, com uma linguagem literal diferente, tem linguagem figurada, tem linguagem textual, tem linguagem histórica, tem linguagem hiperbólica, tem linguagem em parábolas, tem linguagem que conta simplesmente literal, aquilo é assim mesmo, ponto. Como é que durante 1600 anos, escrito por 40 autores diferentes, ela está tão unida e está tão atualizada nos nossos dias? Como é que a Bíblia hoje faz sentido? Você lê os filósofos do antes de Cristo, você lê os grandes escritores modernos e os pré-modernos, você vai ler a história da humanidade e os escritos dela e está tudo desatualizado. É preciso estudar para entender. É preciso saber ler os textos. É preciso fazer uma análise exegética forte para entender. E depois é preciso usar a hermenêutica para poder aplicar aquilo e aquilo fazer sentido a nós hoje. A Bíblia é o livro mais simples que nós podemos ler e que facilmente nós entendemos. Claro, há partes, se formos para as profecias, se formos para as linguagens proféticas, da escatologia, irmão, há pontos difíceis de entender. O apóstolo Paulo disse que há pontos difíceis de entender a palavra de Deus, dos quais os indotos torcem. Há pontos difíceis. Mas Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para o homem e para os seus filhos, mas as encobertas são para Deus Nosso Senhor. Veja bem como a Bíblia é tão profunda. Amados, nós temos que entender que a Bíblia Sagrada, irmão, se eu não tivesse mais nada para dizer a razão da minha fé, eu diria: a Bíblia é a verdade, porque nela não só fala aquilo que revela ao homem, como aquilo que revela sobre Deus. Conta a história do homem, conta a maldade do homem. Não me lembro quem é que falou, a gozar, acho que foi Leandro Carnal, a gozar que a Bíblia, logo na primeira família, há um homicídio. Ele esquece que ninguém sabe quantos milénios se viveu na Terra, ou milhões de anos. Ninguém sabe. Venha lá o mais bem pintado. Se a primeira família viveu milhões de anos antes do pecado ou não. Se houve ou não houve geração adâmica, no sentido do Gênesis. Lá no Éden, a gente não sabe, a gente só sabe do dia em que a mulher e o marido pecaram.
E sabemos que nasceram filhos pós isso. Ninguém sabe se houve antes. Como também não sabemos se os anos de Adão são todos os anos da vida, desde o momento zero até à sua morte, ou se aqueles anos foram contados a partir do momento que houve pecado. Você está a entender? Ninguém sabe. Mas você sabe como? Venha lá o melhor teólogo. Foram todos os anos de Adão. Tudo bem, mas são os de Adão desde quando? Foram todos, está bem. Desde quando? Quantos anos viveram no jardim do Éden? Sendo que Deus os criou macho e fêmea e adultos. Adão não teve sogra. Por isso que foi tão feliz. E quis arranjar problemas, porque como não tinha sogra, ouviu a mulher. E a mulher, como não tinha sogra para se chatear, ouviu a serpente. Não tinha sogra. Coitado do homem. Nunca provou aquele leitinho da mãe. Hã? Mas diz a Bíblia que pecaram e foram expulsos do jardim. Ponto. Se é literal, se é alegórico, se é uma história para contar uma verdade espiritual, é pouco relevante. A minha fé não é abalada com esse princípio. Quando se toca em coisas, e especialmente em falar textos sagrados, que são proféticos, coisas como escatologia, irmãos, nós temos que ser mente aberta. Certo? Irmãos, há coisas que nós não sabemos. Podemos tirar umas pelas outras, mas não vale a pena dizer vai ser assim. Há quem acredite no arrebatamento como sendo pessoas que vão ser arrebatadas, há quem não acredite. Há quem acredite que o arrebatamento é pré-tribulacionista e há quem acredite que é pós-tribulacionista. Ou seja, no fim dos 7 anos da grande tribulação vem Jesus. Há quem acredite que o templo vai ser reconstruído antes do arrebatamento, ou outros acreditam que nunca vai ser reconstruído. Vocês entendem? Porque Jesus não irá reconstruir um templo porque já não há mais necessidade de fazer ofertas sacrificiais. É assim que alguns veem. Mas isso abala a minha fé em quê? Isso, sabe o que é que isso faz? É de homens que têm a mania, que são doutores das Escrituras e querem fazer guerras e querem ser protagonistas de não sei do quê. Porque ninguém sabe totalmente a verdade. Mas amar o próximo como a ti mesmo, essa é a verdade. Perdoar, essa é a verdade. Fazer o bem ao próximo, essa é a verdade do cristianismo. Amar e ser fiel ao Senhor e obedecer à sua palavra, essa é a verdade. Agora, essas coisas são polémicas. E dividiu igrejas e criou problemas. E eu não vou ser melhor que ninguém. Também tenho as minhas confusões, mas há uma coisa que eu não tenho. É a falta de convicção de quem é Jesus. O que Ele fez por mim. E como eu quero viver o resto dos meus dias. Amém? Então, meu amado, a Bíblia é o único livro que se traduz a si próprio. A Bíblia é o maior livro e mais lindo que tu podes ler e estudar. Ensina ao menino no caminho em que deve andar. Quando chegar a velho, não se vai esquecer dele. A Bíblia Sagrada, a Bíblia fala de si mesma, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Posso beber mais uma pinguinha? Há aqui um 6º ponto que é perigoso. É o ponto da minha experiência pessoal com Deus. Certo? É perigoso porque há muita gente que tem muitas experiências extraordinárias com muitas coisas. Vocês entendem? Muita gente fundou falsas religiões, fundou seitas com base em experiências. Eu podia enumerar muitas e eu não vou falar, para não levar um tiro na cabeça. Ainda, pode ser que leve mais tarde. Então, a minha experiência com Deus, ela define também e ajuda-me a compreender se a minha experiência se enquadra, e vamos aqui pôr isto bem arrumado, se a minha experiência com Deus se enquadra com a palavra de Deus, se a minha experiência não contraria a palavra de Deus, vocês estão a perceber? Se aquilo que eu experimentei de Deus tem a ver com Deus, então essa experiência também me faz ter razões para dizer porque é que eu sou cristão. A minha experiência com Deus é fundamental. Como é que eu creio em algo que não experimento?
Não consigo. Irmãos, ontem fiz um churrasquinho, comprámos um contrafilé e uma picanha. E parecia tudo muito bom. Quando eu pus na grelha e comi, pude dizer se era bom. O cheiro não era mau. O lume estava bonito. Mas eu tive que provar para ver se estava bom. Eu comi um doce que ainda não tinha provado, ou não me lembrava, de milho, ou não sei o quê, que estava uma delícia. Não é? O outro doce que a minha nora faz já é habitual, já não mereceu, não é? Aquele destaque, porque o outro eu nunca tinha, não me lembro de comer. E como nunca me lembrei de comer, destacou-se. É ou não é? Se você me leva à sua casa para comer uma coisa que nunca comi, vai-se destacar. Até me vou esquecer do melhor bife que eu já comi. Agora, o que é que a nossa experiência com Deus é algo importante. Sabe porque é que muita gente anda na igreja uma temporada e afasta-se? Porque nunca teve uma experiência real e pessoal com Deus. Como é que... Olha o que a Bíblia diz. Provai e vede que o Senhor é bom. Diz ou não diz? Para a gente, como é que Deus se prova? Diga-me lá. Deve ser com sal, pimenta, um pãozinho no molho, é isso? Não. É uma experiência com Deus. Como é que Deus diz? Buscar-me-eis, eu digo quase sempre isto em cada pregação. Buscar-me-eis e me achareis, nunca fez tanto sentido este versículo. Quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é que isto gera? Experiência. O que é que acontece eu que vivi? Porque repare, há a apologia de que Deus gosta de ajudar os miseráveis. Os enrascados, os infelizes, os aflitos, porque Deus, de facto, ajuda muito esses. Porquê é que Deus ajuda mais esses que os outros? Porque os outros não o buscam. Só por isso. E os outros não buscam Deus. A Bíblia diz lá em Romanos que o homem, ensoberbecendo-se na sua sabedoria, se desviou e criou deuses para si. O homem que não busca Deus não encontra. O Senhor Jesus diz uma coisa que parece contraditória, que é, não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Por outro lado, o Senhor também diz, não é? Vinde a mim. Também diz, provai e vede que eu sou bom. Também diz, buscar-me-eis e me achareis. Ou seja, Deus nos escolhe para determinadas tarefas específicas. Não escolhe a todos. Há tarefas... Eu sou o pastor da ICIR. Não és tu, sou eu. Ele me escolheu para... Eu acredito nisso piamente. Por isso que ainda cá estou. Vencendo todos os obstáculos e contradições e adversidades. Deus me escolheu para ser o pastor da ICIR. Não és tu, sou eu. Deus pode escolher a ti para amanhã, no teu local de trabalho, orar por alguém que morreu e ressuscitar dos mortos. Não me vais chamar a mim, é a ti. Deus pode escolher, seja quem for, para fazer algo tão grande e grandioso que por causa de ti algo grandioso aconteça e Deus seja honrado. Porque nós fomos chamados para quê? Para ser sal, para ser luz, amém? Para refletir Cristo, para ser o bom cheiro de Cristo. Foi ou não foi? Oh, irmão, ouça a palavra de Deus. Isto traz convicções. Não é só o Senhor cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo. Não é só isso. Ouça a palavra de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Ou então a minha experiência com Deus é algo que faz a diferença. O problema é que nós estamos a levantar uma geração de pessoas que não estão a ter experiência com Deus. Estão a ter o intelecto convencido de que a fé cristã está certa, faz sentido, mas não estão a experimentar Deus. E muitas vezes somos nós, olha, olhando para pais, eu, minha mulher, cada um de vocês que é pais, somos os principais culpados, porque não estamos a levar os nossos filhos a uma experiência real com Deus. A dizer-lhes, meu filho, dá a tua melhor idade para o Senhor. Serve no altar, serve onde o pastor achar, olha, se for limpar a igreja, limpa. Porque Deus vai buscar-nos nas experiências mais simples. Ele escolheu Davi do meio das ovelhas. E Davi teve uma experiência com Deus incrível.
Quando ele teve que vencer o lobo ou o leão, quando teve que vencer o urso e quando teve que vencer o grande Golias. Era desconhecido, mas ele indignou-se como é que um bandido daqueles era grande, sem dúvida nenhuma, eras tão grande que não ia-te falhar a pedrada na cabeça. E foi. E deu-lhe uma pedrada, não o matou. Depois cortou-lhe com a espada dele, que eu acho que quase não pôde com ela, cortou-lhe a cabeça. Uma experiência. Que experiência tens tu com Deus? Zero de experiência e muito de emocionalismo. É isso? O meu segredo nesta manhã para a tua vida é começares a dobrar os teus joelhos em tua casa, no lugar oculto, lugar secreto, onde ninguém vê, e busca o papai com todo o teu coração. Eu não só te digo que Ele vai descer os anjos sobre a tua vida, Ele vai falar à tua vida, Ele vai te usar, Ele vai te dar revelação. Não para dividir igrejas, não para diminuir igrejas, não para te armares em mais santo que os outros, porque essa é outra loucura dos nossos dias. É outra loucura, as pessoas andam à procura não sei do quê. E tu, quando chegas à casa do Pai, as pessoas olham para ti e veem em ti Cristo. Quando vais para o trabalho, veem em ti Cristo. Esta pessoa é diferente. Que pessoa é esta que está na minha frente? E isso fará com que muita gente venha a crer em Jesus por tua causa. A minha experiência com Deus faz a diferença, meu irmão. Eu tive experiências com Deus incríveis. Deus já me usou para curar pessoas quando era uma criança. Deus já me usou para fazer coisas maravilhosas. Aqui na igreja, eu já vi Deus a fazer coisas incríveis, que a gente se esquece. Mas Ele fez na minha própria vida. Ele mudou-me. Um dia nasci. E esta experiência do novo nascimento é a grande diferença na vida do homem. Necessário te é nascer de novo. Porque quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E o nascimento por uma nova vida com Cristo é uma cirurgia interior que muda o nosso coração. Muda os nossos sentimentos, muda a nossa maneira de ver o cristianismo, a vida, as pessoas, o próximo. Não quero ser muito longo, mas eu quero te dizer, o endemoniado gadareno, em Marcos 5, 19 e 20, diz que o Senhor Jesus, depois de o ter liberto, lembram-se? Depois de o ter liberto, olha o que diz. Diz que Jesus não permitiu que ele fosse com Jesus, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe com grandes coisas o Senhor fez na tua vida. E como teve misericórdia de ti. E o versículo 20, ele foi e começou a anunciar em Decápolis como grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. A experiência que ele teve com Deus e a experiência que ele teve com Satanás e os seus demónios marcou a diferença na sua vida. Antes ele era um amarrado por Satanás, vivia nos sepulcros, ele vivia como um louco. Mas quando teve um encontro com Jesus, uma experiência real com Ele, a vida dele mudou. A tua experiência com Deus faz com que tu tenhas uma convicção profunda também, uma experiência de fé, que te leva a ser um cristão convicto, e não só com base em teoria. Em Marcos 5,19, Jesus fez isso. Meus amados, ser testemunha de Jesus. Quando Jesus disse em Atos Apóstolos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. É uma experiência com Deus. Muita gente gosta de contestar se ser batizado com o Espírito Santo ou ser cheio, essa conversa da treta que não nos leva a lado nenhum, mas ser cheio do Espírito Santo, como aconteceu em Atos dos Apóstolos capítulo 2, ser batizado com o Espírito Santo, ser enriquecido com os dons do Espírito sobre a sua vida para fazer a obra de Deus, é uma experiência com Deus, que a igreja precisa de tê-la e vivê-la. Qual é a tua experiência com Deus? O que é que tu buscas? Tu vens à igreja, ótimo. Tu és fiel a Deus, dás as tuas ofertas, ótimo. Mas a tua experiência com Deus? Porquê é que tu estás na igreja? Porquê? Porquê é que tu estás aqui? Não tens nenhuma experiência com Deus? Hoje é o dia certo. Hoje é o dia maravilhoso. O grande problema do homem é que a sua fé em Deus baseia-se só numa experiência relacionada com o homem. Eu vou explicar isto. É um bocadinho o que já comecei, mas eu tenho mesmo que lutar para terminar esta meditação. O homem
gera a sua fé com base no homem, na experiência de relacionamentos. Eu vou-lhe explicar. Por causa de alguém não gostar de alguém na ICIR, deixa de vir à ICIR. Porque teve um mau negócio com alguém da ICIR, deixa de vir à ICIR. Outras vezes deixa de ir à própria... Não vai a mais lado nenhum. Porque alguém é enganado por alguém que se diz cristão e confiou, a pessoa deixa de confiar em Deus e deixa de acreditar em Deus. Nós confundimos a nossa fé em Deus com os nossos relacionamentos. Vocês entendem? Isto é muito sério. Isto é a base de maior confusão que há, quer nas igrejas, quer na forma de fé. E quando você fala com a maioria dos ateus, eles são ateus porque eles não aceitam que um Deus justo permita que uma criança morra de fome. Um Deus justo não permite que injustos morram. Por causa que justos morram por causa de injustos. Eles criam um Deus que tornasse o homem um homem só para ser feliz. Nós éramos simplesmente felizes todos, vivíamos como quiséssemos, fazíamos o que nos apetecesse. O mundo tinha que ser muito justo, não é? E Deus não intervia na nossa vontade, mas não permitia que viesse doença ao nosso corpo, não permitia que matassem o teu filho numa estrada, não permitia que houvesse uma guerra. Eles queriam um Deus criado só para nos fazer felizes, sem haver qualquer tipo de obediência ou submissão à autoridade. Amados, a Bíblia Sagrada, ela mostra que Deus é Deus, Deus é amor, Deus é justiça. Mas Deus deu-nos uma capacidade do livre-arbítrio. E essa capacidade faz com que erremos uns contra os outros. Esse livre-arbítrio e essa nossa forma de ser justos aos nossos próprios olhos, cometemos imensas injustiças uns com os outros. E muita gente perde a sua fé por causa disso. Podíamos falar o sétimo aspecto que seria importante, 8, 9, 10 por aí fora, mas não vou falar, vou deixar para outra altura, que tem a ver com a base constitucional das nações. Tem a ver com a palavra de Deus. Todas as constituições criadas no mundo, os direitos do homem, etc., têm como base as Escrituras Sagradas. Tudo. Lei penal, lei, Código Civil, até há muito poucos anos havia muitas coisas similares àquilo que está na Bíblia. Mas eu quero te dizer, meu amado, 7 verdades que nós hoje estudamos. Porque é que nós somos cristãos? Primeira, quem é que se lembra? Porque faz sentido. Segunda, porque o nascimento e vida e obra de nosso Senhor Jesus Cristo estão comprovados. Terceira, porque a sua ressurreição foi a base e fundamento do cristianismo. Quarta, o cristianismo é fundado no amor, não na vingança nem nas imposições. Quinta, o cristianismo tem como base a palavra de Deus. Amém? Sexta, a minha experiência pessoal com Deus define também muito da minha fé. E o problema é quando não temos essa experiência. E só não temos porque não procuramos. Por isso, nesta manhã, para todos os que nos assistem, para todos aqueles que nos ouvem, para todos os que nos vão ouvir mais tarde através do YouTube ou outras redes sociais, você hoje precisa de entregar sua vida a Jesus. Você hoje precisa de dar o seu coração. Jesus disse, dá-me, filho meu, o teu coração. Amém? E se tu não tens uma experiência com Deus, uma convicção na verdade da palavra de Deus, se ainda não sabes dizer a razão da tua fé, então nesta hora entrega a tua vida a Jesus. Olha, eu costumava ensinar desde muito jovem a muita gente que me ouviu. Talvez você não tenha a certeza da existência de Deus, mas nesta hora diz, Deus, se tu existes, se tu és real, faz com que a minha vida possa ter uma experiência real contigo. Quero dizer, Deus é um Deus pessoal que quer morar em nosso coração. Mas Ele só mora no coração de quem? De quem o busca. De quem obedece à sua palavra. De quem luta para viver conforme o padrão da sua própria palavra. Por isso que nós, nesta manhã, estes 6 pontos que eu quis anunciar, que sejam para fortalecer um pouquinho a tua fé. Podemos falar muitos mais ou até aumentar a explicação dos mesmos. Mas que tem cuidado com o que lês, com o que vês. Tem cuidado com aquilo que é a base da tua fé. Porque é que a maioria das pessoas não conhecem Deus? Porque elas não buscam.
Mas nesta manhã, tu que estás desse lado também, possas entregar a tua vida a Jesus. Vamos ficar de pé. Eu reforço o pensamento de que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é a base da nossa fé. É o alicerce. Amém? Por isso que nesta manhã nós precisamos... Eu podia falar que a nossa experiência passa por milagres. Podia falar o oitavo ponto, que é o sobrenatural. Sobrenatural. Deus faz coisas sobrenaturais. E muita gente alega que o sobrenatural é a base da sua fé, mas não é. Porque as igrejas que crescem com base no sobrenatural, quando o sobrenatural diminui, elas diminuem também. O Senhor Jesus avisou sobre isso. Vós me estáis a seguir por causa dos milagres ou porque eu multipliquei o pão. Mas eu quero vos dizer, eu sou o pão que desceu do céu. O meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Eu estava a dizer, a base da vossa fé não tem a ver com milagres. Porque o maná que o povo comeu no deserto e que vocês viram aqui a multiplicar o pão, isso não é a base da vossa fé. A base da nossa fé é uma convicção plena de quem é Deus, quem sou eu, o que eu preciso dele, o que ele pode fazer por mim e o que eu devo fazer por causa dele. Amém? Fecha os teus olhos, tu que estás neste auditório e tu que estás na tua casa, e dizes a Deus nesta manhã. Vais fazer esta oração todos juntos, mesmo quem está aqui no altar. Vamos orar. Eu vou orar como se fosse você. Eu acredito que você precisa desta oração. Também estou incluído nela, embora eu tenha absoluta convicção daquilo que preguei. Estou absolutamente certo. Por isso, eu quero que você hoje faça uma oração sincera. Por isso, feche os seus olhos, levanta as suas mãos. Se estás no teu quarto sozinho, na tua cama, no teu sofá, se puderes, dobra os teus joelhos e diz comigo: Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu vou à tua presença. Eu quero provar e ver que o Senhor é bom. Eu preciso de ter um encontro real contigo. Eu quero experimentar Deus em meu coração. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, ou nesta tarde, ou nesta noite, eu quero te entregar a minha vida. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero pedir que o Senhor se manifeste em minha vida e que eu possa ter essa experiência do novo nascimento para me tornar um verdadeiro cristão. Eu quero ler a tua palavra e conhecê-la, e quero confrontar a tua palavra com todas as minhas convicções, para que eu possa ser um cristão autêntico nesta geração. Esta geração de incrédulos, esta geração de ateus, de gente perigosa, que são aqueles que diz que creem e ao mesmo tempo não creem. Deus, que eu possa ter uma experiência tão real contigo que muda a minha vida. Pai, em nome de Jesus, usa-me para ti. Dá-me capacidade para ajudar aqueles que puderem ouvir-me, puderem estar comigo, para que através da minha vida eles possam ver Cristo em mim. Nesta hora, Pai, eu que me tenho desviado da tua presença, dos teus caminhos, tenho procurado protagonismo, tenho procurado tanta coisa errada. Teu Espírito possa perdoar-me e transformar-me e tornar-me uma nova vida em Cristo. Diz isto, diz esta oração, tem coragem de dizer essas palavras. Pai, em nome de Jesus, eu autorizo que o teu Espírito possa tomar conta da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero agradecer a todos que estiveram connosco e que Deus possa abençoar vossas vidas. Um bem-aja para todos.